Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E vamos começar com uma prece, né, para a gente se ambientar, como sempre fazemos. Puxar o ar, respirar fundo, agradecer esse momento em que a gente separa para nós, né, para a gente vir ao Centro Espírita, nos aprofundar em alguma coisa, refletir sobre um tema específico, que os amigos espirituais sejam sempre presentes e nos ajudando nessa caminhada que é a vida terrena. Assim seja. Hoje não era para ser esse tema, né? Era para ser um tema específico para esse mês, né, em que a gente separa aí para pensar nas questões relacionadas a nós mulheres, né, e como a gente tem que melhorar ainda como sociedade. Mas, infelizmente, houve alguns contratempos com quem ia fazer essa palestra e me chamaram aí para substituir. Então, não é o mesmo tema, mas eu acredito que perdão das ofensas é um tema que engloba bastante coisa, né? Inclusive nos melhorarmos como sociedade, né? Então, eu estava brincando que eu acho que eu falei bastante ultimamente sobre esse tema, que eu acho que eu preciso aprender alguma coisa. Então, pelo menos para mim, vai servir de alguma coisa, porque eu falei em vários horários sobre esse tema e falei também com as crianças no domingo na pré-juventude. E é muito interessante essa comparação, inclusive, né? De trabalhar com crianças de 11, 12 anos, 13 anos, e também falar com adultos, né, sobre esse tema. E eu acredito, inclusive, que isso nos traz algumas reflexões, realmente, alguns pensamentos. E quando a gente coloca esse assunto para eles, sempre situações assim da escola, né, que é o ambiente mais próximo, né, de uma pequena sociedade que eles vivem, né, é onde eles vão ter mais embates. Então, é o que eles traziam de histórias. Um amiguinho que é mais problemático, alguém que falou mal. Então, é muito parecido com coisas que a gente vive no ambiente de trabalho, né, no ambiente de estudo, na família, né, também. Então, foi muito interessante, porque vieram temas como, mas eu não quero, não me venha com... Teve um que falou até assim, não me dê ideias para me reconciliar com aquele menino, eu não quero fazer as pazes com ele. Eu achei interessante, né, porque ele já veio com, não quero pensar nisso, né. Teve uns que falaram da dificuldade, né, da impunidade, porque eles reclamavam daquele coleguinha para os responsáveis e eles percebiam que nada acontecia. E esse é um grande problema, né? A gente tem muito medo disso, de lidar e trabalhar com essa situação de repente, reivindicar alguma justiça e não ser atendido, né? Então, isso é muito complicado quando se refere ao âmbito terreno, né? Da esfera jurídica, né? A gente quer que tenha alguma resposta às vezes e às vezes a gente não obtém. E isso também acontece né, com eles. Eles falaram, então não adianta reclamar, porque não acontece nada. Outros também tinham a situação de fazer papel de bobo. Às vezes eles não queriam ter essa situação porque, de repente, conversar, ou pedir desculpas, ou resolver, por medo de fazer papel de bobo. E a gente tem muito isso também, né? A gente acha que se a gente desculpar, se a gente perdoar, vai se resolver e eu vou fazer papel de bobo. E a gente esquece que nada, né, ação e reação, causa e efeito, nada fica sem ser resolvido, né? Às vezes dá essa impressão, mas não vai ficar, não vai ficar sem ser resolvido. Cedo ou tarde, essa conta, né, chega. E é isso que a gente trabalhou com eles, eu achei interessante trazer,
para a gente ir pensando, né, como isso já nos atinge tão cedo, né? Perdão, né? A palavra perdão vem do latim, perdonare. Per significa total, completo, e o donare significa dar, entregar, doar, né? Então, seria uma entrega, né? Uma doação total. Se fala muito nessa comparação com o amor, né? Quanto mais eu consigo desenvolver habilidades amorosas, desenvolver amor, né? Porque isso pode ser feito, né? Mas eu tenho chances de conseguir perdoar, de conseguir me livrar dessa dor, né? E o mais importante que a gente vai trazer aqui é que o perdão nos livra de um peso. É difícil? Claro, com certeza. A gente tem dificuldade de lidar com coisas simples do dia a dia, né? Às vezes, situações que nos magoam, que são pontuais, mas que já trazem um peso, que já trazem uma consequência ali para o dia. Não é nada muito grandioso, nenhuma traição. Quando a gente pensa em perdão, a gente pensa em uma traição, a gente pensa em um crime, em uma dor muito, muito intensa, né? Muito forte. E às vezes a gente esquece das pequenas raivas do dia a dia, dos pequenos desentendimentos do dia a dia, que também precisam ser limpos, né? Que também precisam ser zerados para que a gente termine o dia bem, né? Não é tão bom. Eu até trouxe isso para eles. Qual que é o sentimento que a gente traz? Qual que é o sentimento que dá quando a gente se livra disso? Quando a gente resolve um problema? Quando a gente faz as pazes com quem a gente quer fazer? Porque às vezes também acontece isso. A gente está ali naquela de, poxa, eu quero voltar a ter um contato com aquela pessoa, quero voltar a conversar como eu conversava. O que aconteceu? E daí quando se resolve, dá aquele sentimento de liberdade, de alívio, né? Que é voltar a estar tudo bem, né? Aquele relacionamento estar bom de novo em casa, né? Com a mãe, com o pai, com o irmão. É ruim quando a gente fica com alguém que a gente gosta, imagine, né? Numa situação, claro, é mais difícil pensar quando é alguém que a gente não gosta, mas é um trabalho a ser feito, né? Um exercício que a gente tem que fazer para a gente estar melhor, para a gente viver melhor. Mateus capítulo 5, tem aquela passagem famosa, né? Em que Jesus explica uma situação. Ouvistes o que foi dito, ou seja, né, o que a gente conhecia antigamente. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que a gente conhecia lá antes de Jesus, né? Tem olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Né? Então, Jesus nos trouxe esse novo pensar, né, na época, que ainda é tão importante, que é da gente conseguir, né, chegar nesse ponto de amar vossos inimigos, né, de amar o inimigo. É possível, né? Basta que a gente se livre de alguns outros sentimentos que a gente vai trazer aqui, né? Tarefa, obviamente, difícil, mas que a gente precisa, né, executar. A gente também sabe que existem aspectos culturais e sociais que influenciam nessas nossas decisões e em como a gente vê as ofensas, né? Enquanto para nós aqui no Brasil a gente lida com alguns problemas de uma maneira, no outro lado do mundo se lida de outra, né? A violência, obviamente, existe em todo o mundo, infelizmente, né? Mas em alguns locais do mundo isso é mais corriqueiro para crimes que a gente já, por exemplo, superou ou não vê da mesma maneira. Então, a gente sabe que em diferentes partes do mundo existem diferentes estágios
de entendimento para superar isso, né? Para perdoar, o que é perdão, como que a gente faz isso. Mas o nosso enfoque é a nossa trajetória aqui, né? De como a gente entende aqui no nosso país e principalmente no Ocidente, né? Perdão não é para os arcanjos. É muito comum também a gente ouvir que, não, eu não tenho que perdoar nada. Quem perdoa é Deus, quem perdoa é Jesus, né? E isso não faz sentido, né? Porque já, né, Jesus, Deus já sabe de todas as coisas, né? Jesus, um espírito superior, né, um outro nível evolutivo. Então sobra para nós, sim, né, essa tarefa de saber nos relacionar com o nosso irmão, saber como lidar com essas situações, saber como não nos ofendermos mais com tanta facilidade. Essa é uma tarefa nossa, né, e não dos espíritos que já passaram disso, que já alcançaram, né, esse patamar. O perdão da boca para fora, né? Isso quando a gente não joga que o perdão é de Deus e de Jesus, a gente fala assim que tá bom, tá tudo perdoado, tá tudo esquecido. Mas eu não quero mais ver essa pessoa, eu não quero mais lidar com ela, né? O que às vezes, em um primeiro momento, é até saudável, né? A gente sabe que é difícil quando a gente passa por uma situação complicada, a gente conviver com aquela pessoa que nos causou aquilo, né? Ou que de repente a gente causou algum problema. Mas que é necessário essa resolução. Em algum momento a gente vai ter que voltar a lidar com esse problema. Ele está lá, paradinho, incubado, né? Para que a gente, em um determinado momento, retome ele, né? Nossos projetos reencarnatórios são todos assim, né? Relacionados a tudo que a gente ainda tem que zerar. Todas as contas que a gente ainda tem que fechar, né? Nosso perispírito é feito para isso, né? Para que nada passe batido. A questão 661 do Livro dos Espíritos traz o seguinte: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. Eu acho que é uma explicação bem didática e bem clara, né, do que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar de proceder, né? A gente sabe que esse mudar às vezes não é fácil, né, mas é necessário. E que a prece, como a gente vai falar mais para frente, ela é importantíssima em todos os momentos da nossa vida, né? Em todas as situações em que a gente se sinta e que necessite, né, desse fortalecimento, desse vigor novo, né, para a caminhada, é a prece que vai nos ajudar, é a prece que vai nos trazer esse conforto, né? Mas que ela não anula nada, como a gente pensava, e que muita gente ainda pensa, né? Que basta eu rezar que tudo será solucionado, mas bem trazido aqui pelos espíritos, né? Dizendo essa situação aí que não adianta só rezar, tem que mudar de proceder. Perdão e esquecimento. Sempre há essa confusão em que se fala, não, precisa se esquecer para perdoar, né? E são coisas um pouco diferentes, né? Primeiro, porque nós somos feitos para ter memória. Nós somos feitos para guardar as coisas. A não ser, obviamente, que aconteçam situações na nossa reencarnação que interfiram nisso, uma questão física, biológica, enfim, que nos impeça de lembrar. A não ser, claro, também a reencarnação, mas a gente sabe que, mesmo com a reencarnação, a gente ainda tem aqueles sentimentos, aquelas sensações, as nossas tendências, enfim. O esquecimento não é necessário para que você possa perdoar, né? O perdão ele está muito mais relacionado a se livrar da dor e do sofrimento
que aquilo causou, né? Se eu consigo me livrar do peso, da dor daquela situação, muito provavelmente isso vai fazer com que eu consiga mais facilmente perdoar, né? Então, ele está muito mais relacionado, esse êxito, com isso, do que esquecer, do que não, é impossível. A gente lembra da situação, às vezes, que nos causou mágoa, mas, às vezes, aquilo já está limpo, aquilo já está resolvido dentro da gente, né? O livro Consolador, ele reforça a questão do esquecimento, né? Eu até trouxe justamente para fazer esse contraponto. No livro Consolador tem a pergunta 340, que diz o seguinte: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, o que eu já acho bastante importante, né? Se você decide reagir com a não violência, você já está fazendo uma grande coisa. A gente vê que muitas das vezes isso não ocorre, né? Todos os dias há situações de resoluções de problema com extrema violência, né? A ponto de tirar a vida do próximo, né? Dos nossos irmãos, das pessoas que convivem, às vezes, pessoas próximas, né? Não tem como não falar, inclusive por conta de ser o mês da mulher, né, que dedicado a isso, quantos crimes relacionados a essa situação, né? Então, renunciar, e às vezes não é nem vingança, né? Veja que não é nem uma situação, meu Deus, fez alguma coisa. Às vezes uma coisa tão boba, tão pequena, e que nos leva a atos tão horríveis, né? Continuando. Sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão, né? Então, para a convenção do mundo, perdão significa renunciar à vingança. Sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Claro que, no meu entendimento, né, esse esquecimento da reencarnação, ele é fundamental, né? A gente vai falar mais para frente sobre a reencarnação, porque é realmente o que nos permite, né, conseguir lidar com determinadas situações sem tanto sofrimento, sem tanta angústia, né? Mas que, né, como a gente ainda não é um espírito tão evangelizado assim, então a gente precisa fazer escolhas pequenas e começar recorrendo primeiro à não violência, né? As situações em que não precisa, se não for necessário, não fale, né? Eu sempre conto aqui, algumas pessoas já devem ter ouvido essa história, de um senhor que foi lá na minha casa e que foi pedir alguns itens. Ele sempre vai lá na minha casa. E eu cortei o cabelo, e cortei de uma maneira considerada socialmente mais ousada, né? Que é raspando aqui o lado do cabelo. E ele, quando ele me viu, ele falou assim: "Ah, meu Deus, tá punk agora, virou um homem." E eu fiquei, sabe quando você se surpreende com a situação e você fica sem resposta ou sem, enfim. Acho que também eu nem teria o que falar para ele, eu só fiz, tudo bem, né? Ok. E daí fui pegar o que ele tinha pedido. Acho que ele percebeu que eu fiquei sem reação. Quando eu voltei de dentro de casa, ele falou, para tentar consertar a situação: "Ah, mas tá parecendo mais jovem." Tá melhor, né, tal. Deu, tá bom, né, obrigada e tal. Então, se veja, né, numa situação tão pequena, né, tão boba, no meu ponto de vista, embora aquilo te dá uma... Mas da onde ele se sentiu no direito de falar aquilo, sendo que, por mais que a gente sempre se cumprimentasse, conversasse, ele fosse lá em casa pedir algum alimento, alguma coisa, ele não tinha essa abertura, né, para chegar e falar, né? Mesmo quem eu dou abertura, não seria algo gentil e legal de se falar, né? Mas é um exemplo que eu achei tão assim
cotidiano, pequeno, mas que nos faz ter essa escolha de não se, sabe? Ah, não, tá bom, ok, próximo, né? Passa. Do que a gente ficar, às vezes, se segurando naquela situação, de repente podia bater boca com ele, falar, nunca mais apareça aqui, você não pode falar isso para mim, enfim. Né? Às vezes é necessário um pouco mais de força, um pouco mais de posicionamento, é necessário. Mas era uma situação que não cabia naquele momento, né? Enfim. E tantas outras, né? Tantas outras situações do dia a dia, pequenos desapegos, pequenas situações que você se livra de carregar. Lembra daquela história do saco de batatas, né? Que eles fazem alusão ao perdão, que é você fique carregando um saco de batatas por vários dias, né? Primeiro que você vai começar a cansar, e segundo que a batata vai apodrecer e vai começar a cheirar mal. Ou seja, você perdoar seria se livrar, né, de todo aquele peso e de todo aquele mau cheiro que causa você carregar alguma coisa. E é mais ou menos isso. Nas pequenas escolhas do nosso dia a dia, isso é bem importante. Uma outra coisa que aconteceu esses tempos comigo foi de um dos meus filhos ter quebrado algo que eu tinha um certo apreço emocional. E daí eu fiquei chateada, claro, falei que tinha que tomar mais cuidado, aquelas conversas básicas, né, de mãe, enfim, com os filhos. Mas aquilo foi importante para eu justamente pensar assim, poxa, mas para que eu estou tão apegada nesse item? Sendo que não vou, né, vou desencarnar e não vou levar esse item, né? É legal enquanto eu estou aqui com ele, né, e que eu posso ter, mas, no geral, a gente tem que fazer esse trabalho, né, de ir soltando as coisas, né? Isso acho que é um processo bom até para o envelhecimento, né? A gente vai largando as coisas. Isso faz com que a gente fique mais leve para quando chegar o momento, né? Então, é um exercício para se fazer. Como eu falei, a reencarnação, né? Eu acho que é a ferramenta mais importante no que se refere a gente conseguir exercitar, com a ajuda divina, o perdão. Né? Porque ele nos dá uma vida, né, que terrena, a gente volta, faz um planejamento, o que é necessário, o que eu vou enfatizar nessa encarnação, enfim. E eu esqueci lá, de repente, que quem veio na mesma família que eu é um inimigo, como disse lá na pré-juventude, um inimigo mortal. Né? Eu achei tão engraçado uma criança falar isso, né? Aquela menininha é uma minha inimiga mortal. Todo mundo deu risada, porque é bonitinho a criança falar, mas às vezes a gente tem esse conceito na cabeça ainda, né? E a gente consegue resolver os problemas. Na maioria das vezes, se tudo deu certo naquela reencarnação, a gente consegue zerar aquele relacionamento, a gente consegue modificar ele, né? Melhorar, tem alguns relacionamentos que ficam até melhores, né, com a reencarnação. Até porque a gente sabe o quanto é importante esse vínculo da família, né, o quanto ainda é necessário que a gente tenha essa proximidade, né, pai, mãe, filhos, irmãos, tios, avós, o quanto é importante esses laços, né, para a gente criar e fazer uma boa vida aqui, né? Quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Essa é aquela famosa passagem, né, da conversa de Jesus com Pedro, em que ele quer tirar essa dúvida, né? O quanto que eu tenho que fazer isso? Como se fosse uma conta, né, fácil e que acontecesse aos poucos, sendo que, como bem Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, mostrando a necessidade de que isso é frequente na nossa vida. Isso é comum, né? A gente se desentender, a gente brigar,
a gente destruir, né, alguns laços, às vezes, por conta ainda de sentimentos baixos, negativos, né? Então, é um exercício constante. É muitas vezes que a gente vai precisar. Aqui, eu trouxe um esquema que tem no livro... Tem um livro que fala só sobre perdão. O caminho para o perdão como caminho. E que ele separa a culpa em dois tópicos, que é o remorso e o arrependimento, colocando uma pequena diferença entre eles, né? Em que o remorso, às vezes, vindo sozinho, ele acaba, às vezes, nos levando a uma estagnação. Ou seja, eu estou lá sentindo remorso, mas eu não faço nenhum movimento, eu não procuro resolver aquela situação. E com o arrependimento vindo, daí sim, né, a culpa com o arrependimento seria aquele movimento necessário de resolução, enfim, de você querer sanar aquele problema causado, aquela situação ruim. Como eu falei, né, são todos aqueles sentimentos que nos dificultam ainda a seguir, né, a escolher o perdão, a exercitar o perdão no nosso dia a dia, que é o orgulho e o egoísmo. Por quê? Sentindo isso, e a gente ainda sente em graus diferentes, de maneiras diferentes, em situações diferentes, nós temos uma tendência a nos autoproteger, normalmente, né? Como que seria essa proteção, né? Negando, às vezes, que está acontecendo aquele problema. Então, não teve. Mas onde que vocês estão vendo o problema? Não teve problema nenhum. Não teve nenhum agravo aqui, ninguém está chateado. O deslocamento, que é jogar a culpa em alguém, né? Não sou eu, é aquela pessoa, ele que fez eu fazer isso. Se ele não tivesse me falado tal coisa, eu não teria reagido dessa maneira e isso aqui não teria sido causado. E a vitimização, que também é bem comum. Claro que às vezes a gente é vítima, né? A gente está naquele papel e ele acontece, ele tem que ser visto, né? Mas não quando eu não sou, né? Quando eu não sou vítima e exerço essa, coitadinha de mim, que pena, eu também não faço movimento, eu também não resolvo nada. Às vezes eu só afasto, né, as pessoas. E com tudo isso é interessante, essa frase eu sempre acabo trazendo do Sócrates, né? Que eu acho que ela tem uma profundidade e ela serve para tanta coisa, né? Que é o conhece-te a ti mesmo. Quando a gente faz isso, quando a gente tem esse olhar, né, que é o vigiar e orar, e também se engloba nesse conhece-te a ti mesmo, você está atento. Então, você consegue ver as coisas com uma certa antecedência. Você consegue perceber o que te causa problemas, né? Por que eu sinto raiva? Por que eu senti raiva? Por que eu estou me sentindo assim? Será que eu sou vítima mesmo? Será que foi ele mesmo? E a gente começa a fazer essa reflexão, essa autoanálise, e é ela que nos permite, às vezes, resolver aquele problema de uma maneira mais fácil. Então, é importantíssimo a gente ter esse olhar para si, né? Essa responsabilização. Na questão 1004 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte, Kardec pergunta, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Porque isso também nos traz bastante dúvida, porque às vezes a gente quer que, quando a gente sente raiva, quando a gente está, enfim, com raiva de alguém, a gente às vezes quer que aquela pena, que aquele castigo, que aquele sofrimento para outra pessoa dure um montão, né? Sendo que às vezes o que é importante é que aquilo seja resolvido, né? Obviamente, como eu falei, ação e reação, causa e efeito.
Eu acho que é a principal resposta. Ninguém fica impune. Ninguém, nem nós, né? A gente também tem um monte de coisa para resolver. Mas ela tem, a resposta eu achei muito interessante, é um trecho só que eu trouxe, lá no livro está mais extensa. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste para melhorar-se. Então, se eu estou ativamente trabalhando para que aqueles maus sentimentos, que aquelas emoções ruins que me prendem, que eu consiga trabalhar elas, que eu consiga limpar elas, que eu resolva os meus problemas, que eu seja ativo na minha vida, eu estou encurtando esse tempo de sofrimento, né? Eu estou trazendo um pouco mais tirando as batatas, né, da mochila que eu estou carregando. Perdão em família, novamente trazendo aí a questão dessa importância que ainda a gente sempre fala muito. É claro que o conceito de família é amplo, né? Eu sempre falo que família é quem a gente está ali, quem está ali junto. Claro, tem aquela família consanguínea que é importante, porque é aquela que realmente você tem que resolver, às vezes, as situações. Mas família é muito mais também, né? É quem nos dá apoio, quem nos dá suporte, né? Quem está ali junto, quem a gente escolheu, né? E isso é muito importante para a gente também seguir firme, né? A gente precisa de pessoas encarnadas junto conosco também, né? Não só dos nossos amigos espirituais, que nos ajudam bastante, mas a gente precisa estar aqui e saber que tem com quem contar. Mas a gente sabe que é ali onde a gente se sente mais livre, às vezes, para ser quem nós somos. Não é muito comum a gente ouvir, né, que, principalmente com criança, isso também é muito comum. Na escolinha ele é tão contido, ele é tão... Mas em casa ele... Porque ele é ele, né? Ele está se expressando, tá... E a gente é assim mesmo. Tanto que a gente briga com mãe, briga com pai, briga com irmão, porque a gente está liberando tudo que a gente é. Quando a gente está num ambiente mais controlado, como o ambiente de trabalho, o ambiente de uma faculdade, de uma escola, um ambiente mais social, entre amigos, a gente costuma ser mais legal, a gente costuma ser mais contido, porque a gente quer que gostem da gente. E meio que na família isso meio que parece que a conta está ali, não, vai gostar ou não vai gostar, tanto faz. Mas é interessante a gente fazer essa reflexão para saber, de repente, equilibrar e balancear esse nosso lado bom da família também, e, de repente, também mostrar um pouquinho de quem a gente é, para ver a reação das pessoas, né? A questão 886 do Livro dos Espíritos traz o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Por que eu trouxe essa questão, né? Porque tem muito a ver com o perdão, tem muito a ver com esse viver bem com as pessoas, né? A caridade, é claro que a gente sempre fala aqui repetidamente que a caridade não é só material, né? Que a caridade também é a caridade de você estar presente na vida das pessoas, que é se você ser gentil, né? De você lidar bem com as pessoas. Isso é um traço muito bem-vindo na personalidade das pessoas, né? A gente conseguir se relacionar sem brigar, sem ser tão, às vezes, agressivo, né, nas nossas relações. E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, tem tudo a ver, né? A resposta nos diz que sim, que o sentido amplo da palavra caridade tem todas essas questões, né? Indulgência, benevolência, perdão. Então, a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que conseguir olhar para as outras pessoas e não ver tanto as diferenças que existem entre nós, né? Porque existem diferenças, mas elas fazem parte só de uma programação nossa, né? Nós estamos realmente
todos nós nessa estrada da evolução, do progresso, mas a gente precisa ser mais tolerante com o diferente, né, com o que a gente acha que é estranho, e isso tem muito a ver, né, com essa relação entre homem e mulher, né, da questão de cada um tem o seu papel, enfim. Eu gostei muito, falando pegando esse gancho, de uma entrevista que eu vi de um historiador, né, ele é professor de história. Em uma entrevista, ele falando o seguinte, ele perguntou para a entrevistadora para ela falar características femininas. E ela falou, docilidade, né, gentileza, cuidado. Ele falou, mas isso são características humanas. Então fale masculinas. Força, coragem, determinação. Novamente, características humanas, né? Então é interessante isso, é claro que a gente desempenha papéis sociais, a gente se relaciona, realmente às vezes a gente tem características que vão para esse caminho. Mas nós não somos isso. Um homem pode ser cuidadoso, carinhoso, gentil. E uma mulher, normalmente, tantas mulheres que eu conheço que são fortes, corajosas e enfrentaram tantas coisas. Então, a gente tem que tentar tirar esses conceitos tão rígidos da nossa cabeça e tentar viver de uma maneira mais tranquila com todo mundo, né? A rigidez é uma das situações mais complicadas, eu acho, para a gente vencer. Quando a gente está aqui encarnado, não vou mudar, é assim, eu aprendi assim, e vai ser assim que eu vou continuar. E é isso que a gente está tantas encarnações nessa, né? E nesse livro que eu comentei do Perdão como Caminho, o Caminho para o Perdão, ele nos traz 5 passos amorosos para o perdão, né? São 5 passos que, de alguma maneira, ou a gente vai passar, ou a gente pode escolher, né, para que a gente chegue ao perdão. O primeiro, a humildade. Né? A humildade é o que se opõe ao orgulho, né? Então, se a gente começa a trabalhar esse sentimento, essa característica, isso nos coloca em uma posição que nos facilite para olhar para o outro, para lidar com uma situação difícil, né? E eu conseguir trabalhar o perdão. Sofrimento, né? Lágrimas. Normalmente, quando eu passo por uma situação, é que eu consigo enxergar aquele sofrimento do outro, né? Quantas vezes a gente, só depois que a gente passa, é que a gente entende que aquela pessoa estava sofrendo, né? Ou perder alguém próximo, um término, quando a gente vira mãe ou pai, né? Que a gente também percebe, agora faz sentido, né? Aquela pessoa está fazendo isso ou aquilo por conta da gente experienciar situações semelhantes. É aí que a gente começa a se colocar ali no lugar do outro, né? É claro que isso não é uma prerrogativa, não tem que ser assim, né? A gente pode se exercitar nesse sentido. A gente sabe que determinadas situações são ruins, né? E, portanto, precisam ser olhadas. Passar fome, a gente entende que é ruim. Passar frio ou muito calor, a gente sabe que é ruim, né? Não ter as coisas básicas na vida, a gente sabe. Então, a gente consegue fazer um exercício se a gente se colocar nessa situação, né? Não precisa necessariamente passar por ela. Mansidão, né? Muito falado por Jesus, e que às vezes a gente não compreende inteiramente, né? A necessidade, porque vem muito daquela situação que eu comentei lá na frente, do fazer parece que papel de bobo, né? Então, quando você escolhe ser manso, né? Que parece que o ser manso vem disso, não, vou fazer papel de trouxa. Não, é escolher a não violência.
né? Mansietude é isso, é ser não violento. Mas normalmente a gente acaba, às vezes, escolhendo o caminho ao contrário. Justiça, né? A gente sabe que é importante a gente ser justo. Claro que as leis divinas nos ajudam nisso, né? Como eu falei, e estou repetindo algumas vezes, queira ou não, a gente vai acertar as contas, né? Mas é importante que na nossa sociedade a gente busque por uma sociedade mais justa, né? Para assim todo mundo ser olhado, todo mundo ser visto. Misericórdia, que é a mãe do perdão, né? Se a gente é misericordioso com os nossos próximos, isso também, né, nos traz possibilidades de lidar melhor com as ofensas, com os problemas, né, com todas essas coisas que vêm acontecendo no mundo. Prece, como eu falei, é importantíssima, né, para que nos dê forças, né, que nos dê possibilidades de ver e de sermos auxiliados pela espiritualidade, né, a nossa conexão com a espiritualidade. E eu trouxe esse trecho que eu acho que faz essa alusão. Usar a oração sistematicamente, objetivando criar ambiente cada vez menos hostil ou mais favorável, de modo a arrefecer sentimentos negativos e fazer surgir a compaixão necessária para diluir o ressentimento ou a culpa tóxica. Então, o que eu achei interessante é como aí ele vê a prece como um modificador de ambiente, realmente. Quando a gente está naquela situação ruim, não vendo por onde, e quando a gente recorre à prece, é nesse momento que parece que o ambiente realmente se transforma, como se houvesse uma paz naquele lugar, né? Então, o quão é importante a gente usar isso de maneira sistemática, mas, claro, sem perder o foco, né? Sem perder sem entrar na questão mecânica da prece. A gente tem que fazer isso de maneira recorrente, mas que nos preencha, que nos diga alguma coisa. A prece normalmente é uma conversa que a gente realmente quer ter, e não um diálogo vazio. Esse trecho que também tem nesse livro, eu achei muito interessante. O perdão é antes uma viagem do que um porto de chegada. Então, ele é uma trajetória, né? Não é uma coisa rápida, fácil, né? É também um ato, mas é, sobretudo, um hábito de caminhar. É um processo, não só um estado de ser circunstancial. Então, é uma forma de vida, né? A gente trabalhar nessa questão de que é possível, né, a gente perdoar mais, a gente ser mais tolerante, a gente ser mais misericordioso, é possível, mais caridoso, aos poucos, né, tentando nessa turbulência que é a vida da gente. A gente sabe que é difícil, né? A gente tem aquele ritmo, que é um ritmo normalmente pesado para a maioria de nós, de trabalho, de vida, de pessoas que a gente tem que fazer, problemas que a gente tem que resolver, e a gente acaba não olhando tanto para essa parte tão importante que é a parte moral, né, do nosso dia a dia. Às vezes a gente até esquece, a gente reclama, sai daqui, já pega o carro, já reclama, né, no caminho, que aconteceu alguma coisa, uma situação, e a gente até se assusta. Poxa, acabei de sair do centro espírita e estou já reclamando, enfim, com alguma coisa que aconteceu no caminho, né? Então a gente sempre tem que estar atento. O vigiar e orar é a chave. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. É uma das partes aí, Mateus capítulo 5, é uma das frases da bem-aventurança dita por Jesus, né? E que tem tanto peso, né? De tempos em tempos, eu acho que é até interessante ler as bem-aventuranças, porque a gente se sente realmente reconfortado. E aquela frase famosa dita por Jesus na cruz, né? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem.
né, pedindo esse olhar, né, óbvio que Deus, né, já tem esse olhar, mas é importante quando Jesus, em um momento tão difícil, né, ainda teve esse olhar, sabendo em que chegou naquela situação por inúmeros erros de outras, né, pessoas. Sabiamente ele tinha noção disso tudo, mas ainda assim, né, pediu por todos nós. Esse trecho, esse texto que se chama Desculpar, atribuído a André Luiz, eu trouxe como um fechamento, né, dessa ideia para a gente colocar em prática, né, no nosso dia a dia. Que diz o seguinte: desculpe e você compreenderá. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite erro para que aprendamos a perdoar. A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Perdão é a fórmula da paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Então, você veja que em vários trechos nos recorda algumas coisas que a gente vê no dia a dia que não está acontecendo, né? Por exemplo, né, a questão do quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Eu sempre repito aqui o quanto a gente tem que perceber que o que a gente tem e obtém nesta encarnação são empréstimos, né? Para que a gente consiga bem executar aquela encarnação. Né? Tudo é um empréstimo, vai ser devolvido ao final dela, né? A gente, como eu falei, a gente não leva as coisas que a gente gosta, né? Aquele móvel, aquela casa, aquele carro. A gente leva só as nossas aquisições morais, né? Então é importante a gente sempre olhar a outra pessoa que está com dificuldade, não como se ela tivesse menos que eu, né? Menos merecimento. Ela está numa circunstância diferente. Né? Mas isso não quer dizer muita coisa. A gente não sabe nada daquela pessoa, né? A não ser que ela está naquela situação difícil. Então, é muito importante isso. Outra questão, né, que a gente normalmente acontece, a gente vê às vezes aquela ofensa e aquela situação ruim como ele nos permite um olhar diferente para a ofensa, né? Como uma possibilidade de ver uma situação de uma maneira diferente, né? De fazer uma escolha diferente, de encontrar um caminho diferente. E não só como aquela situação ruim que nos aparenta está acontecendo. Perdão é a fórmula da paz, né? A gente vê muitas escolhas. Esses tempos, alguém me falou, mas esses problemas são necessários. As guerras,
Claro, tem os problemas de causa natural, normalmente nós que acabamos causando de alguma maneira, né? Mas que situações violentas às vezes eram necessárias. Nunca elas são necessárias. Em nenhum lugar está escrito isso, que é necessário. Elas são utilizadas, né, para que a gente, de alguma maneira, enfrente uma situação violenta. Mas jamais ela tem que ser uma escolha, né? Até porque normalmente essas situações de violência são escolhas nossas. A gente que escolheu brigar com alguém, a gente que escolheu brigar com o povo, a gente que escolheu, a gente que escolheu. Então é importante perceber que nunca é uma opção, mas acaba sendo utilizado porque a gente aprenda, né? E a gente acaba aprendendo como? Sofrendo. Então o que eu trago e espero que essa semana, enfim, que sirva para muito mais que uma semana, mas que a gente consiga refletir isso no nosso dia a dia, né? Que a gente consiga pôr em prática, que a gente consiga se livrar daquele sentimento ruim, mesmo que a gente às vezes não tenha a possibilidade imediata de refazer às vezes um relacionamento com a pessoa que a gente está mal, mas que pelo menos aquele sentimento seja mudado, que aquela situação seja limpa, que você não pense mais naquela pessoa com um sentimento ruim, com um sentimento que só vai, no final das contas, fazer mal para si mesmo, né? E que eu espero que vocês tenham uma semana ótima, que a gente consiga, né, perdoar mais e uma ótima noite.